Olá, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre função de segundo grau. Eu deixei aqui o mesmo layout da aula passada para a gente relembrar, né? O que cada coeficiente da equação do segundo grau representa, né? O sinal do A indica se a parábola tem concavidade voltada para cima ou para baixo. O coeficiente B, né, da mesma forma como o coeficiente A, o sinal dele, né? Se o sinal dele for positivo, é o ramo crescente, e se for negativo, é o ramo decrescente da parábola que corta o eixo Y. E o C é o número exato onde a tua parábola vai cortar o eixo Y. Então, se ele for negativo, vai cortar o eixo Y lá num valor negativo. Se for positivo, vai cortar o eixo Y lá num valor positivo. Também a gente tem os elementos, né? O vértice, nós temos o x do vértice, o y do vértice. Se nós tivermos uma parábola voltada com concavidade voltada para cima, nós temos um ponto de mínimo. Se ela for com concavidade voltada para baixo, nós vamos ter um ponto de máximo. E daí aqui eu coloquei algumas anotações, né, para a gente relembrar. Eu vou falar hoje sobre um exercício que eu dei numa lista de exercícios para vocês, que fala sobre ponto de equilíbrio com duas funções quadráticas. Porque a gente viu ponto de equilíbrio e ponto de nivelamento com função do primeiro grau, né? Pois agora a gente vai ver um exercício que fala de ponto de equilíbrio de função do segundo grau. Então a gente tem aqui duas funções, demanda e oferta, para marca de barracas para acampamento. Então a gente tem assim, aqui é a função de demanda. Como que eu sei? Porque o A dela é negativo. E aqui é a função de oferta, porque o A dela é positivo. Mas isso a gente não precisa decorar, né? O exercício está falando aqui, que são funções de demanda e oferta, respectivamente. Então a gente sabe que a primeira é demanda e a segunda é oferta. Na qual o preço, né, que é o P, é medido em dólares, e X em unidades de centenas. Então, o valor que a gente encontrar no X vai ser vezes 100. Determine o ponto de equilíbrio e escreva a interpretação econômica. Então, eu coloquei aqui toda a resolução para a gente verificar o que foi, como que a gente interpreta. Então, a gente tem aqui as duas equações, de demanda e de oferta. Eu coloquei aqui cada coeficiente, o que eles representam, e coloquei as duas desenhadas em um mesmo gráfico, né? Porque eu vou ter que fazer isso. Então, esta primeira aqui, voltada para baixo, corta o eixo Y na perninha que desce, e no 40, tá aqui ela, voltada para baixo, corta o eixo Y na perninha que desce, e no 40. Esta aqui, ela é voltada para cima, corta o eixo Y na perninha que sobe e no 20. Tá aqui ela, Aqui, pessoal, eu nem me preocupei assim em saber se essa aqui cortaria o eixo X e teria raízes e onde que seria esse ponto, porque como vai ser, eu percebo que eu vou ter dois pontos de equilíbrio, porque elas vão se tocar, as duas parábolas vão se encostar em dois pontos. Mas como esse ponto aqui eu vou ter quantidade negativa, ele não vai me interessar. Então, provavelmente essa parábola aqui, eu acho que ela corta o eixo X, mas eu não me preocupei muito com isso, porque como vai ser lá uma quantidade negativa, isso não vai interferir na resposta. Mas se a gente quiser ver direitinho como que ficaria, seria só colocar no GeoGebra. Então aqui eu percebi que eu vou ter dois pontos de equilíbrio. O que vai me interessar vai ser esse aqui, que é a quantidade positiva, né, e o preço aqui. Então, como que eu descubro esse ponto de equilíbrio? Bom, se elas estão em equilíbrio, nesse momento demanda e oferta estão equilibradas, ou seja, são iguais. Então, eu tenho que igualar as duas funções. Tanto faz, tá? Demanda igual a oferta igual a demanda, a ordem não vai mudar nada. Então, eu igualei as duas aqui, indiquei que eu passei tudo para o mesmo lado, para eu igualar a zero. Por quê? Porque eu preciso encontrar o valor do x, então se eu quero encontrar qual é a raiz, eu preciso igualar ela a zero. Bom, resolvendo aqui, juntando os termos semelhantes, eu encontrei uma função do segundo grau, 0,2x² mais 3x menos 20. A gente tem que tomar cuidado porque não é o gráfico dessa aqui que me interessa, tá? É o gráfico dessas duas que eu já representei. Então, esta aqui eu só quero encontrar os valores de x para que eu tenha os pontos de equilíbrio. Eu já sei que são dois, e eu já sei que um x vai ser positivo e o outro x vai ser negativo, que é o que não vai nos interessar. Então, para encontrar o valor do x de uma função do segundo grau, não tem outra opção, né? A gente necessariamente precisa fazer a Bhaskara. Então, eu coloquei aqui a fórmula
Coloquei os termos na mesma cor aqui para substituir aqui dentro. E resolvendo essa Bhaskara aqui, nós vamos encontrar 5, x' igual a 5 e x duas linhas igual a menos 20. Lembra, né? A gente tinha visto que uma das raízes seria negativa, pois é essa aqui, não me interessa. Me interessa esta aqui. Então, eu já sei que a quantidade de equilíbrio é 5. Então, para eu encontrar agora essa coordenada da quantidade, que é o preço do equilíbrio, eu vou simplesmente pegar essa quantidade e substituir em qualquer uma das duas equações, porque nesse ponto elas são iguais, está aqui no gráfico, ó, nesse ponto elas se encontram e têm a mesma ordenada. Então, eu vou substituir ela, eu substituí aqui nessa primeira, ó, mas eu poderia ter substituído aqui, eu encontraria o mesmo valor, 32,5. Então, eu acabei de encontrar que o ponto de equilíbrio para essa situação são 5, né? A quantidade é 5 e o preço é 32,5. Agora a gente vai ter que interpretar, porque pede aqui, né? Escreva a interpretação econômica. Eu não escrevi, mas eu vou comentar ela com vocês. Então, o que o ponto de equilíbrio de uma empresa significa? Bom, eu tenho aqui, ó, a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio para esse produto, que são barracas de acampamento. Então, significa que, bom, a quantidade é em centenas, então não são 5 barracas, são 5 centenas de barracas, né? 5 vezes 100. Então, eu vou ter aqui 5 vezes 100, que dá 500, então 500 barracas é a quantidade ótima para eu ofertar desse produto no mercado. E 32,5 dólares é o preço unitário de cada barraca. De tal maneira que se eu ofertar 500 unidades ao preço de 32,50 dólares, cada uma dessas 500 unidades, eu não vou ter falta de produto no estoque, nem sobra de produto no estoque. Eu vou vender tudo e é um preço ótimo para ser cobrado. Então, seria uma quantidade de equilíbrio, uma quantidade ótima e um preço ótimo. Por isso que a gente chama exatamente de ponto de equilíbrio, porque é quando tu tem demanda e oferta em equilíbrio, então tu não fica com o produto sobrando no estoque sem vender e também não fica com falta de produto por excesso de demanda. Vamos ver mais um exemplinho, então, muito parecido, né? Só para a gente reforçar. Aqui a gente tem uma companhia de pneus que observou que as funções de demanda e oferta para seus pneus são dadas por. Aí a gente tem aqui as duas funções, uma de demanda e uma de oferta. O P também é medido em dólares e X agora em unidades de milhar. Então, aqui agora a quantidade multiplicada por 1000. Mesma coisa, determine o ponto de equilíbrio e escreva a interpretação econômica. Então, aqui eu coloquei também da mesma maneira que no exercício anterior. Escrevi as duas equações. Ó, nós temos aqui uma equação incompleta. Percebam, ela é de segundo grau, mas ela é incompleta. A gente não tem o termo B aqui, né? O que multiplica o X. A gente só tem o termo A, que multiplica o x ao quadrado, e o termo C, a gente não tem o termo B. Da mesma maneira aqui também, ó, nós temos o termo A e o termo C. Nós temos um A aqui negativo, significa uma parábola com concavidade voltada para baixo, e o C aqui é 144, então é uma parábola voltada para baixo e corta o eixo Y exatamente no 144. Como eu não tenho o termo B, lembramos, né, que o termo B, ele indica se é a perninha que sobe, nesse caso aqui, ó, a perninha que sobe, ou se seria a perninha que desce, que cortaria o eixo Y. Como nós não temos, então ela não corta o eixo Y nem na perninha que desce, nem na perninha que sobe, ou seja, ela corta exatamente no vértice. Então, nesse caso aqui, né, eu tô falando dessa primeira, desculpa. Então não é nem na perninha que sobe, nem na perninha que desce. Então, ela significa que ela corta o eixo Y no ponto 144 e aqui é exatamente o vértice da minha parábola. E agora aqui nesse exemplo é a mesma coisa, só muda o lugar, né, do eixo Y. Então, eu tenho aqui uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o A é positivo, ela é feliz. Ela corta o eixo Y no 48, exatamente nesse ponto. E o termo B é 0. Então, não é nem na perninha que desce, nem na perninha que sobe. É exatamente no vértice. Então, eu já tenho aqui as duas parábolas representadas. Eu vou também, ó, ter dois pontos de equilíbrio. Nesse caso aqui também não me interessa esse ponto aqui. Eu só representei ele, esse aqui eu tenho certeza que tá certo. Agora vocês vão ver por quê. Quando eu fiz a Bhaskara eu encontrei raízes iguais. Então, se eu tenho as raízes iguais, com certeza se as abscissas são iguais, no momento que eu substituir elas lá
nas duas equações eu vou encontrar o mesmo valor para as duas, tá? Porque vai elevar ao quadrado. Então, mas a gente não precisa se preocupar com a raiz negativa, né? O ponto de equilíbrio com quantidade negativa não faz sentido na vida real. Faz sentido matematicamente, mas na vida real não vai ter sentido algum. Então, não precisaria nem representar essa parte esquerda aqui, não tem problema. Só essa parte direita aqui, claro que nos interessa. Então, aqui, ó, ponto de equilíbrio é quando a demanda e a oferta estão equilibradas, ou seja, são iguais. Então, fiz a mesma coisa, igualei as duas, passei as duas para o mesmo lado da igualdade, igualei a zero. E agora eu tenho que descobrir o valor do x. Mas olhem só, pessoal, como as equações são incompletas, então aqui ó, eu encontrei 1,5x ao quadrado menos 96. Não é uma função do segundo grau completa, é uma função do segundo grau, mas incompleta. Então, não necessariamente a gente precisa fazer Bhaskara, tá? Se tu quiser fazer a Bhaskara, se tu fizer questão de fazer a Bhaskara, tu pode, vai dar o mesmo resultado, jamais vai dar errado, só se tu errar alguma coisa no cálculo. Mas aqui, como a gente pode fugir da Bhaskara, a gente abrevia, né? Então aqui, ó, tem o termo com x ao quadrado aqui. Eu peguei esse termo e passei para o lado direito da igualdade, com a operação inversa. Agora eu vou isolar o x ao quadrado, vou passar 1,5 para cá com a operação inversa, vou dividir e eu vou obter x ao quadrado igual a 64. Bom, a operação inversa da potência é a radiciação, né? Então eu tenho que extrair a raiz quadrada para poder simplificar esse x ao quadrado em ambos os lados, e extraindo essa raiz aqui eu vou encontrar que x' é menos 8 e x duas linhas é 8. Então eu vou ter mais ou menos 8. Por isso que eu sei que os dois resultados da ordenada aqui vão ser iguais, porque no momento que eu substituir, né, eu vou pegar agora esse 8 positivo, que é o que me interessa, eu substituí na primeira, 48 mais 0,5 vezes 8 ao quadrado. Deu 80. Se eu tivesse substituído menos 8, como é ao quadrado, menos 8 ao quadrado daria o mesmo resultado, então ficaria 80 também. Né? E se tu quiser substituir nessa aqui, também vai dar o 80, é o mesmo valor, claro. Então, aqui a gente tem que o ponto de equilíbrio é 8 e 80. Então, lembrando, né, que nesse caso, no enunciado dizia que era 8 milhares de unidades. Então, não são 8 unidades, são 8.000 unidades de pneus e 80 dólares é o preço de cada pneu. Então, o ponto de equilíbrio dessa situação, né, nos faz interpretar que a pessoa vai ter que ofertar, então, 8.000 unidades desse pneu a um preço unitário de 80 dólares cada um. Para quê? Para que não haja falta de produto no estoque, nem sobra de produto no estoque. Então, é a quantidade ótima para ele oferecer desse produto no mercado e o preço ótimo para ele oferecer esse produto no mercado. Então, lembrando, né, o ponto de equilíbrio, da mesma maneira que o ponto de nivelamento, eles não são somente uma coordenada. O ponto é formado por duas coordenadas. Então, nós temos a quantidade e o preço. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês, espero ter ajudado e até a próxima aula.